Lívia, agora adulta, arrumada para um evento, reencontra Gabriel depois de anos. Ele a olha como se o mundo tivesse parado. Ela desvia o olhar, mas ele dá um passo à frente. Lívia, me diz que você ainda sente. Ela respira fundo. Você foi o primeiro, mas não o último. Eles se conheceram em uma noite que mudou tudo, mas o destino decidiu separá-los, para depois colocá-los novamente frente a frente. Você acredita que o primeiro amor nunca morre? Comenta aqui. E deixa seu like para apoiar essa história. A chuva despencava como se o céu tivesse se rompido, transformando as ruas do bairro em pequenos rios que corriam em direção aos bueiros entupidos. Lívia caminhava apressada pela calçada irregular, protegendo com as mãos os livros que carregava contra o peito. O tecido fino de sua blusa já estava encharcado, grudando na pele, mas ela não se importava. Depois de 8 horas catalogando obras na biblioteca municipal, tudo o que queria era chegar em casa, preparar um chá quente e mergulhar na leitura de mais um romance que havia separado para si mesma. O barulho ensurdecedor da tempestade mascarava o ronco potente do motor que se aproximava pela rua estreita. Era um som grave, pesado, diferente dos carros populares que normalmente circulavam por ali. Lívia nem sequer ergueu os olhos até ouvir o guincho agudo dos pneus derrapando no asfalto molhado. Quando finalmente olhou, seus olhos se arregalaram de horror. Um carro preto e reluzente, mesmo sob a chuva, deslizava descontroladamente em direção ao poste de luz que ficava bem na esquina onde ela estava. O motorista tentava desesperadamente recuperar o controle, mas a velocidade e a água na pista tornavam qualquer manobra impossível. O impacto foi brutal. O som metálico do aço se dobrando ecoou por toda a rua, misturando-se com o barulho da chuva e o silvo do vapor que escapava do motor destruído. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio, como se o mundo inteiro tivesse pausado para processar o que acabara de acontecer. Lívia soltou os livros no chão sem nem perceber. Suas pernas se moveram antes mesmo que sua mente consciente tomasse a decisão. Ela correu em direção ao veículo acidentado, o coração batendo descompassado no peito, as mãos tremendo não apenas pelo frio da chuva, mas pela adrenalina pura que tomava conta de todo o seu corpo. O carro estava completamente amassado na frente. O para-brisa estava estilhaçado em 1000 pedaços e uma fumaça densa escapava do capô retorcido. Lívia conseguiu enxergar uma silhueta imóvel no banco do motorista. Sem hesitar, ela puxou a maçaneta da porta, que resistiu por alguns segundos antes de se abrir com um gemido metálico. "Senhor, o senhor está bem? Consegue me ouvir?" Sua voz saía trêmula, carregada de preocupação genuína. Ela se inclinou para dentro do carro, sentindo o cheiro forte de airbag acionado, misturado com o perfume caro que ainda impregnava o ambiente. O homem estava inconsciente, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, sangue escorrendo de um pequeno corte na testa. Mesmo desacordado e ferido, era impossível não notar que ele era diferente de qualquer pessoa que ela conhecia. Seu terno, mesmo amassado pelo acidente, era claramente caro, de um tecido que ela nunca havia tocado na vida. O relógio em seu pulso brilhava discretamente, e suas mãos, apesar de alguns arranhões, eram cuidadas, manicuradas. Tudo nele gritava dinheiro, poder, um mundo completamente distante da realidade simples de Lívia. Ela estendeu a mão com cuidado, tocando levemente o rosto dele para verificar se estava respirando. A pele era quente, e ela sentiu alívio ao perceber o movimento suave do peito subindo e descendo. Estava vivo, mas precisava de ajuda médica urgente. "Por favor, acorde. Não posso deixá-lo aqui sozinho." Lívia tirou o celular do bolso com as mãos trêmulas, discando rapidamente para o SAMU. Enquanto esperava a ligação completar, ela continuou falando com ele, na esperança de que sua voz pudesse de alguma forma alcançá-lo.
Vai ficar tudo bem, eu prometo. A ajuda está vindo. Só precisa resistir mais um pouquinho. Foi então que ele começou a se mover. Primeiro apenas um gemido baixo, quase inaudível. Depois, os olhos se contraíram como se estivesse lutando para voltar à consciência. Lívia se inclinou mais para perto, o coração acelerado de ansiedade. Quando Gabriel finalmente abriu os olhos, o mundo parecia embaçado, distorcido. Demorou alguns segundos para que sua visão se ajustasse, e quando isso aconteceu, a primeira coisa que viu foi o rosto dela, molhado pela chuva, emoldurado por cabelos castanhos que grudavam na pele e com os olhos mais preocupados e sinceros que ele já havia visto na vida. Por um momento, ele se perguntou se estava sonhando, ou talvez até mesmo morto. Aquela visão não parecia real. Em sua vida, cercada de pessoas interesseiras e calculistas, nunca havia experimentado um olhar tão puro, tão despretensioso. A moça não fazia ideia de quem ele era, não demonstrava qualquer sinal de reconhecimento ou interesse, além da preocupação genuína com seu bem-estar. Você... Gabriel tentou falar, mas sua voz saiu rouca, quase sussurrada. Quem é você? Lívia sentiu um alívio enorme ao ouvi-lo falar. Significava que ele estava consciente, que provavelmente ficaria bem. Ela sorriu, e foi como se o sol tivesse aparecido no meio daquela tempestade. Sou só alguém que quis ajudar. Como está se sentindo? Consegue mover os braços, as pernas? Gabriel tentou se mover e sentiu dor em vários pontos do corpo, mas nada que parecesse gravemente ferido. O que realmente o deixava atordoado não era a batida, mas a intensidade daquele olhar fixo nele. Havia algo hipnotizante na forma como ela o observava, como se cada expressão sua fosse importante, como se ela realmente se importasse com um completo estranho. Estou bem, eu acho. Ele fez menção de se levantar, mas Lívia imediatamente colocou a mão em seu ombro, impedindo o movimento. Não se mova ainda. Chamei a ambulância, eles vão querer examiná-lo direitinho. Bateu a cabeça e está sangrando. Gabriel notou pela primeira vez o gosto metálico em sua boca e levou a mão à testa, sentindo o líquido quente escorrer entre os dedos. Mas, estranhamente, aquele pequeno ferimento parecia insignificante perto da curiosidade que aquela mulher despertava nele. Como você se chama? Perguntou, sem conseguir desviar os olhos dela. Lívia, respondeu simplesmente, como se o nome não carregasse qualquer peso especial. Lívia, repetiu ele, saboreando cada sílaba. É um nome bonito. Ela corou levemente, mesmo sob a chuva fria. Não estava acostumada a receber elogios, especialmente não de homens que pareciam ter saído de uma revista de negócios. Havia algo na voz dele que a fazia sentir um friozinho no estômago, uma sensação completamente nova e desconcertante. E o senhor, como se chama? Gabriel hesitou por uma fração de segundo. Nos últimos anos, sempre que dizia seu nome, as pessoas mudavam completamente de comportamento. Ou ficavam intimidadas, ou se tornavam excessivamente cordiais, sempre interessadas em algum benefício. Mas olhando para Lívia, ele teve a impressão de que ela não faria ideia de quem ele era, mesmo se dissesse a verdade. Gabriel, respondeu finalmente. Gabriel Mendoza. O sobrenome não gerou qualquer reação especial nela, confirmando sua suspeita. Lívia simplesmente assentiu, continuando a velar por ele enquanto esperavam a chegada da ajuda médica. Ao longe, já era possível ouvir o som das sirenes se aproximando. A chuva começava a diminuir de intensidade, mas nenhum dos dois parecia notar. Estavam completamente absorvidos naquele momento estranho e íntimo, dois desconhecidos unidos por um acidente que talvez não fosse tão acidental assim. Gabriel observava cada detalhe do rosto dela, memorizando a forma como suas sobrancelhas se franziam de preocupação, como seus lábios se curvavam em um sorriso gentil sempre que ela falava, como seus olhos brilhavam com uma bondade
que ele não via há anos. Pela primeira vez em décadas, ele se sentiu verdadeiramente visto por alguém, não por sua conta bancária ou sua influência, mas simplesmente por ser humano. Lívia, por sua vez, sentia algo que não conseguia nomear. Uma conexão inexplicável com aquele estranho elegante que havia entrado em sua vida da forma mais inesperada possível. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, como se por trás de toda aquela sofisticação se escondesse uma solidão imensa. E, inexplicavelmente, ela queria conhecer mais, queria entender o que causava aquela melancolia. Quando a ambulância finalmente chegou, ambos sentiram uma pontada de decepção. Aquele momento mágico e suspenso no tempo estava chegando ao fim, e nenhum dos dois sabia se voltariam a se encontrar. 3 dias se passaram desde o acidente, mas Gabriel não conseguia tirar Lívia da cabeça. Sentado em sua mesa de mogno maciço no 40º andar do edifício empresarial mais imponente da cidade, ele fitava pela janela panorâmica sem realmente ver a paisagem urbana que se estendia a seus pés. O curativo discreto em sua testa já havia sido trocado 2 vezes, mas a lembrança daqueles olhos preocupados continuava vívida, como se tivesse acontecido há poucos minutos. Seus dedos tamborilavam impacientes sobre a mesa, enquanto ele relembrava cada palavra trocada sob a chuva. Havia algo em Lívia que o intrigava profundamente, uma pureza que ele julgava não existir mais no mundo. Em seus 40 e poucos anos de vida, Gabriel havia conhecido centenas de mulheres, modelos deslumbrantes, empresárias ambiciosas, socialites sofisticadas, mas nenhuma delas havia causado o impacto que aquela bibliotecária simples provocara com um único olhar sincero. A porta do escritório se abriu e Marcos, seu assistente pessoal há mais de 10 anos, entrou carregando uma pasta de documentos urgentes. Conhecia Gabriel bem o suficiente para perceber quando algo o perturbava, e nos últimos dias o patrão estava claramente distraído. Senhor Mendoza, os contratos da fusão com a Petrobras estão prontos para sua análise, e o senhor tem uma reunião com os investidores japoneses em 40 minutos. Gabriel assentiu vagamente, mas sua mente estava em outro lugar completamente diferente. De repente, ele se virou para Marcos com uma expressão determinada. Marcos, preciso que você descubra algumas informações para mim. Discreta e rapidamente. Claro, senhor. Do que precisa? Há uma biblioteca municipal no bairro Vila Esperança. Quero saber tudo sobre uma funcionária chamada Lívia. Lívia. Gabriel percebeu que nem sequer sabia o sobrenome dela. Morena, cerca de 20 e poucos anos, trabalha lá há alguns anos, imagino. Marcos anotou mentalmente as informações, acostumado a pedidos inusitados de seu chefe, mas este definitivamente estava entre os mais estranhos. Entendido. Quanto tempo tenho? Até o fim do dia. 2 horas depois, Gabriel tinha em mãos um pequeno dossiê com as informações básicas sobre Lívia Santos. 22 anos, formada em letras pela Universidade Pública, trabalha na biblioteca há 3 anos, mora sozinha em um apartamento pequeno no mesmo bairro, pais falecidos em um acidente quando ela tinha 18 anos. A foto anexada mostrava a mesma face angelical que havia se gravado em sua memória. Mas agora ele sabia que por trás daquela doçura havia uma história de superação e independência. No dia seguinte, Gabriel tomou uma decisão que surpreendeu até a ele mesmo. Cancelou todas as reuniões da tarde e dirigiu pessoalmente até a biblioteca municipal onde Lívia trabalhava. Fazia anos que ele não dirigia o próprio carro, sempre utilizando motoristas particulares, mas havia algo simbólico em fazer aquela jornada sozinho. A biblioteca era um prédio modesto, com paredes descascadas e uma fachada que gritava falta de investimento público.
Gabriel estacionou sua BMW preta do lado de fora, atraindo olhares curiosos dos passantes que claramente não estavam acostumados a ver aquele tipo de veículo naquela região. Ao empurrar as portas de vidro fosco, ele se viu transportado para um mundo completamente diferente do seu universo corporativo. O cheiro de papel antigo e mofo misturava-se com o aroma fraco de café requentado. As estantes de madeira crua abrigavam milhares de livros em diversos estados de conservação, e o piso de cerâmica branca mostrava os sinais do tempo e do uso intenso. Foi então que ele a viu. Lívia estava ajoelhada no chão, organizando uma pilha de livros infantis próxima à seção dedicada às crianças. Usava uma saia simples de cor azul marinho e uma blusa branca de algodão que realçava a delicadeza de seus movimentos. Seus cabelos estavam presos em um coque despretensioso, e ela cantarolava baixinho uma melodia que Gabriel não reconheceu, mas que soou como música aos seus ouvidos. Por alguns minutos, ele ficou parado na entrada, simplesmente observando-a trabalhar. Havia uma graça natural em cada gesto dela, uma concentração serena que contrastava brutalmente com a agitação frenética do mundo corporativo ao qual ele estava acostumado. Era como assistir a uma dança silenciosa, e Gabriel se sentia hipnotizado. Quando Lívia finalmente se levantou e se virou, seus olhos se encontraram com os dele através do salão semi-vazio da biblioteca. A expressão de surpresa que tomou conta de seu rosto foi substituída quase imediatamente por um sorriso genuíno que fez o coração de Gabriel acelerar. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Como está se sentindo? O ferimento... Ela se aproximou rapidamente, os olhos examinando o curativo em sua testa com a mesma preocupação maternal que havia demonstrado no dia do acidente. Estou bem, muito melhor. Vim agradecer pessoalmente pelo que você fez por mim. Lívia balançou a cabeça, como se a gratidão fosse desnecessária. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Você não precisa me agradecer por ter feito o que era certo. Você se engana, Gabriel respondeu, sua voz carregando um peso que ela não conseguiu compreender completamente. Nem todo mundo faria o que você fez. Na verdade, muito poucas pessoas fariam. Havia uma amargura sutil em sua voz que não passou despercebida por Lívia. Ela o observou mais atentamente, notando pela primeira vez o cansaço em seus olhos, como se ele carregasse um fardo invisível, mas extremamente pesado. Você quer se sentar? Posso fazer um café para nós. Não é dos melhores, mas está quente. Gabriel sorriu. Fazia décadas que ninguém lhe oferecia algo tão simples quanto uma xícara de café caseiro, sem segundas intenções, sem interesse em impressioná-lo ou conseguir algum favor. Adoraria. Lívia o conduziu até uma pequena mesa de leitura em um canto mais reservado da biblioteca, entre as estantes de literatura clássica. Gabriel observou, enquanto ela preparava o café em uma máquina doméstica que definitivamente já havia visto dias melhores. Cada movimento dela era econômico, praticado, revelando uma vida acostumada a cuidar de si mesma e dos outros com recursos limitados. Então você trabalha com livros, Gabriel comentou, tentando iniciar uma conversa enquanto observava as prateleiras ao redor. Deve ser apaixonada por leitura. Completamente obcecada, na verdade. Lívia riu, trazendo 2 xícaras descombinadas à mesa. Desde criança eu me refugiava nos livros. Era meu jeito de viajar para lugares que eu nunca poderia conhecer na realidade. Era? Você não viaja mais através dos livros? Agora eu tenho a esperança de que talvez um dia eu possa viajar de verdade. Ela respondeu, seus olhos brilhando com um sonho distante. Quero conhecer as bibliotecas antigas da Europa, os sebos de Paris, as livrarias de Londres. Bobagem, eu sei, mas... Não é bobagem. Gabriel a interrompeu com veemência que a surpreendeu.
Sonhos nunca são bobagem, especialmente sonhos tão bonitos quanto os seus. Lívia sentiu o calor subir às suas bochechas. Não estava acostumada a ser levada a sério quando falava sobre seus sonhos. A maioria das pessoas de seu círculo social considerava seus planos como fantasias impossíveis de uma moça que não conhecia as limitações do mundo real. E você? Qual é o seu trabalho? Perguntou, tentando desviar a atenção de si mesma. Gabriel hesitou. Como poderia explicar seu mundo sem soar pretensioso ou intimidador? Como poderia falar sobre fusões bilionárias, reuniões internacionais e decisões que afetavam milhares de empregos para alguém que oferecia café caseiro com a mesma generosidade que um rei ofereceria suas riquezas? Trabalho com negócios, empresas, investimentos, coisas assim. Deve ser muito estressante, Lívia observou, percebendo como ele havia simplificado a resposta. Você parece sempre tenso, mesmo agora. A perspicácia dela o surpreendeu. Em poucos minutos de conversa, Lívia havia identificado algo que seus próprios amigos e colegas de trabalho levaram anos para perceber. Se é que algum dia realmente perceberam. É um mundo muito competitivo. Às vezes é difícil saber em quem confiar. Que tristeza, Lívia disse sinceramente, e Gabriel percebeu que ela realmente sentia pena dele, não inveja de sua posição. Não consigo imaginar como deve ser viver sempre desconfiado das pessoas. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, bebendo o café fraco e observando os poucos frequentadores da biblioteca que circulavam entre as estantes. Gabriel se sentia estranhamente relaxado, como se tivesse encontrado um oásis de paz no meio do deserto emocional que sua vida havia se tornado. Posso fazer uma pergunta pessoal? Lívia quebrou o silêncio, sua voz hesitante. Claro, você tem família. Alguém que se preocupa com você quando acontecem acidentes como o de terça-feira? A pergunta atingiu Gabriel como um soco no estômago. Tecnicamente, ele tinha uma ex-esposa que provavelmente ficaria feliz se ele morresse, já que isso significaria uma herança substancial. Tinha alguns parentes distantes que só apareciam quando precisavam de dinheiro, e tinha funcionários que se preocupavam com seu bem-estar apenas porque seus salários dependiam de sua capacidade de trabalho. Não, respondeu simplesmente, e a honestidade crua de sua resposta surpreendeu até a ele mesmo. Não tenho ninguém que realmente se preocupe comigo. Lívia sentiu o coração apertar ao ouvir aquela confissão. Olhando para Gabriel, via um homem que claramente tinha tudo na vida, dinheiro, poder, influência, mas que era profundamente solitário. Era uma solidão que ela reconhecia, pois também a havia experimentado após a morte dos pais. Bem, disse ela suavemente, agora você tem alguém que se preocupa. Pode parecer pouco, mas você tem. Gabriel a fitou intensamente, procurando em seus olhos qualquer sinal de falsidade ou interesse oculto. Mas tudo o que encontrou foi sinceridade absoluta. Pela primeira vez em anos, alguém se oferecia para se importar com ele sem esperar nada em troca. Naquele momento, sentado naquela biblioteca modesta, bebendo café barato em uma xícara lascada, Gabriel se sentiu mais rico do que jamais havia se sentido em toda a sua vida. Gabriel não conseguia parar de pensar em Lívia. Nas 2 semanas que se seguiram ao encontro na biblioteca, ele encontrou desculpas para passar pelo bairro dela pelo menos 4 vezes. Nunca parava, nunca entrava novamente na biblioteca, mas sentia uma necessidade estranha de estar perto do lugar onde ela trabalhava, como se aquela proximidade física pudesse aliviar a inquietação constante que tomara conta de seu peito. Finalmente, numa quinta-feira chuvosa que lembrava o dia do acidente, ele tomou coragem para fazer o convite que vinha ensaiando mentalmente há dias.
Estacionou em frente à biblioteca e esperou que ela saísse do trabalho, observando pela janela do carro, enquanto ela ajudava uma senhora idosa a carregar uma sacola pesada de livros até a parada de ônibus. Lívia, chamou quando ela finalmente se dirigia para casa, caminhando sob a garoa fina que começava a cair. Ela se virou, surpresa, e seu rosto se iluminou ao reconhecê-lo. Gabriel sentiu aquele aperto familiar no peito toda vez que ela sorria daquela forma, como se o mundo ficasse um pouco mais claro. Gabriel, que surpresa! Como você está? Bem, muito bem. Na verdade, eu estava pensando... Há uma exposição de arte no Centro Cultural da cidade, no sábado à noite. Literatura e pinturas do século XIX. Pensei que você poderia gostar. Lívia piscou várias vezes, processando o convite. Era a primeira vez em sua vida que alguém a convidava para algo tão sofisticado, e a perspectiva a deixava simultaneamente empolgada e aterrorizada. Eu adoraria, mas... Eu não tenho roupa adequada para esse tipo de evento. E não conheço nada sobre arte. Você provavelmente ficaria envergonhado comigo lá. Gabriel deu um passo mais próximo, e Lívia sentiu o perfume caro misturado com o cheiro de chuva que começava a cair. Lívia, você poderia aparecer vestida de saco de batata e ainda seria a mulher mais interessante do lugar. E quanto à arte, você conhece mais sobre literatura do que qualquer pessoa que estará lá. O coração dela acelerou. Havia algo na voz dele, uma intensidade que a fazia sentir borboletas no estômago. Ela nunca havia se sentido desejada daquela forma, como se fosse realmente especial para alguém. Está bem, murmurou, quase sussurrando. Eu aceito. No sábado, Lívia passou horas se arrumando no espelho rachado do seu pequeno quarto. Havia comprado um vestido preto simples numa loja de departamento, usando quase todo o dinheiro que guardava para emergências. Não era um vestido caro, mas caía bem em seu corpo, e ela se sentia mais bonita do que jamais havia se sentido na vida. Quando Gabriel chegou para buscá-la, ficou sem palavras. Lívia estava parada na porta do prédio simples onde morava, e a visão dela o atingiu como um raio. O vestido preto realçava cada curva delicada de seu corpo. Seus cabelos estavam soltos, em ondas suaves que emolduravam seu rosto, e ela havia feito uma maquiagem discreta que destacava seus olhos expressivos. Você está deslumbrante, conseguiu dizer finalmente, sua voz um pouco rouca. Lívia corou profundamente. Obrigada. Você também está muito elegante. Durante o trajeto até o Centro Cultural, eles conversaram sobre livros, sobre os autores que seriam homenageados na exposição, sobre os sonhos de viagem de Lívia. Gabriel descobriu que ela tinha uma perspectiva única sobre literatura, uma forma de enxergar as histórias que revelava uma sensibilidade rara. Quando chegaram ao evento, Lívia sentiu o estômago revirar. O lugar estava cheio de pessoas claramente ricas e sofisticadas. Mulheres usavam joias que custavam mais do que ela ganhava em um ano. Homens vestiam ternos que pareciam ter saído de revistas de moda. E todos falavam em um tom de voz que demonstrava educação refinada e posição social elevada. Gabriel percebeu imediatamente o desconforto dela e colocou a mão protetora nas costas de Lívia, guiando-a pelo salão com cuidado. Relaxe, sussurrou em seu ouvido, fazendo com que ela sentisse arrepios. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer pessoa aqui. Mas a realidade era cruel. Conforme eles circulavam pela exposição, Lívia notava os olhares. Algumas mulheres a examinavam de cima a baixo, sussurrando entre si com sorrisos que não chegavam aos olhos. Alguns homens fitavam Gabriel com expressões de surpresa mal disfarçada, claramente se perguntando quem era aquela jovem desconhecida em seu braço. Gabriel Mendoza! Uma voz feminina soou atrás deles, carregada de falsa doçura.
Eles se viraram para encontrar uma mulher loira de meia-idade, impecavelmente vestida e maquiada, acompanhada por um homem mais velho de terno cinza claro. Helena! Gabriel respondeu educadamente, mas Lívia percebeu a tensão que tomou conta de seu corpo. Como está? Maravilhosa, querido. Não te vejo há meses. E esta jovem encantadora deve ser... O tom de Helena era venenoso, disfarçado de cortesia. Seus olhos examinaram Lívia da cabeça aos pés, notando cada detalhe que denunciava sua origem humilde. O vestido barato, a bolsa simples, a ausência de joias caras. Esta é Lívia, Gabriel respondeu, sua voz ganhando um tom protetor que não passou despercebido por Helena. Prazer em conhecê-la, Lívia. E o que você faz da vida? Era uma pergunta aparentemente inocente, mas carregada de armadilhas. Lívia respirou fundo, sentindo todas as atenções convergindo para ela. Sou bibliotecária, respondeu com dignidade, erguendo o queixo ligeiramente. Que interessante! Helena sorriu, e Lívia soube que estava sendo julgada e considerada inadequada. Gabriel sempre foi tão democrático em suas escolhas. O insulto velado atingiu Lívia como uma bofetada, mas antes que ela pudesse responder, Gabriel deu um passo à frente. Lívia é a mulher mais inteligente e interessante que já conheci, disse friamente. Algo que algumas pessoas aqui não conseguiriam entender, mesmo que explicasse com desenhos. Helena empalideceu diante da resposta cortante, mas rapidamente recompôs a máscara social. Claro, querido. Bem, foi um prazer conhecer sua amiga. Aproveitem a exposição. Quando o casal se afastou, Lívia sentiu suas pernas tremerem. A humilhação queimava em seu peito, misturada com uma raiva que ela raramente sentia. Eu não deveria ter vindo, murmurou, evitando olhar para Gabriel. Por quê? Por causa daquela cobra venenosa? Lívia, olhe para mim. Ela relutantemente ergueu os olhos para encontrar os dele, esperando ver vergonha ou arrependimento. Em vez disso, encontrou determinação e algo que a fez sentir calor espalhando-se pelo corpo. Você é 1000 vezes melhor que qualquer pessoa nesta sala, 1000 vezes mais real, mais genuína, mais valiosa. Não deixe que pessoas mesquinhas façam você duvidar de seu próprio valor. Mas, Gabriel, olhe ao seu redor. Estas são pessoas do seu mundo. Eu sou apenas uma bibliotecária de bairro que comprou este vestido numa liquidação. Não pertenço aqui. Gabriel segurou delicadamente o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar diretamente em seus olhos. Fica, disse suavemente, mas com uma intensidade que a fez tremer. Eu quero você ao meu lado. Não me importa o que pensam, não me importa se aprovam ou não. Você é a única pessoa nesta sala que me faz sentir vivo de verdade. O coração de Lívia batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Havia algo no modo como Gabriel a olhava que a fazia sentir como se fosse a mulher mais desejável do mundo, como se realmente pertencesse ali ao lado dele. Está bem, sussurrou. Eu fico. Gabriel sorriu e foi como se o sol tivesse nascido no meio daquela sala cheia de falsidade e julgamentos. Ele ofereceu o braço e juntos eles continuaram a percorrer a exposição, agora com uma conexão ainda mais profunda entre eles. Enquanto admiravam uma pintura de uma cena romântica do século XIX, Gabriel se inclinou para sussurrar no ouvido de Lívia. Você está vendo como o pintor capturou a vulnerabilidade na expressão dela? É exatamente assim que você me olha às vezes. Lívia sentiu ondas de calor percorrendo seu corpo. A proximidade dele, o calor de sua respiração em seu pescoço, o perfume masculino envolvendo-a como uma promessa de coisas que ela nem sabia que desejava. Gabriel, murmurou, sem conseguir dizer mais nada.
Quando ele se virou para olhá-la, seus rostos estavam perigosamente próximos. Por um momento que pareceu eterno, eles simplesmente se fitaram, o mundo ao redor desaparecendo completamente. Vamos embora daqui, Gabriel disse finalmente, sua voz rouca de desejo mal contido. Lívia assentiu, não confiando na própria voz. No carro, a tensão era palpável. Gabriel dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Lívia observava seu perfil na penumbra, notando como seu maxilar estava tenso, como sua respiração parecia um pouco acelerada. Quando finalmente chegaram em frente ao prédio dela, nenhum dos dois fez menção de sair do carro. A chuva havia recomeçado, criando uma cortina de intimidade ao redor deles. Lívia, Gabriel começou, virando-se para encará-la. Há algo que preciso te dizer. O quê? Eu não consigo parar de pensar em você. Desde o dia do acidente, você não sai da minha cabeça nem por um minuto. E esta noite, vendo como você lidou com aquelas pessoas horríveis, vendo sua força, sua dignidade, Ele parou, lutando para encontrar as palavras certas. Eu estou apaixonado por você, disse finalmente, as palavras saindo como uma confissão arrancada de sua alma. Lívia sentiu o mundo girar. Ninguém jamais havia dito aquelas palavras para ela. Ninguém jamais a havia olhado da forma como Gabriel estava olhando naquele momento, como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Sem pensar, sem calcular, seguindo apenas o impulso de seu coração, ela se inclinou e pressionou os lábios contra os dele. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando as águas de um território desconhecido. Mas rapidamente se aprofundou, toda a tensão e desejo reprimido explodindo em uma conexão que deixou os dois sem fôlego. Quando finalmente se separaram, Gabriel apoiou a testa na dela, ambos respirando pesadamente. Lívia, murmurou, você tem certeza de que é isso que quer? Porque uma vez que atravessarmos esta linha, não haverá volta. Ela olhou profundamente em seus olhos, vendo toda a vulnerabilidade e longing que ele tentava esconder por trás de sua máscara corporativa. Eu tenho certeza, sussurrou. Eu também estou apaixonada por você. O hotel era elegante, situado numa região nobre da cidade que Lívia conhecia apenas de longe. Gabriel havia reservado uma suíte para um final de semana romântico, mas quando chegaram na recepção, o funcionário os recebeu com uma expressão constrangida. Senhor Mendoza, lamento muito, mas houve um problema com nossa reserva. Um vazamento no andar onde ficaria sua suíte. Conseguimos relocá-lo, mas apenas para um quarto padrão, com uma cama de casal. Lívia sentiu o sangue subir às bochechas imediatamente. Ela e Gabriel ainda não haviam conversado sobre aquele aspecto de seu relacionamento. E a perspectiva de dividir uma cama com ele a deixava simultaneamente nervosa e excitada. Gabriel percebeu seu constrangimento e se virou para ela. Lívia, se você preferir, posso reservar outro quarto, ou podemos ir para outro hotel. Não. Ela respondeu rapidamente, surpreendendo a si mesma com a determinação em sua voz. Está tudo bem. É apenas um quarto. Mas não era apenas um quarto, e ambos sabiam disso. O quarto era aconchegante, com uma decoração em tons pastéis e uma cama king size que dominava o espaço. Havia uma poltrona próxima à janela e uma pequena mesa, mas era impossível ignorar a presença imponente daquela cama. Gabriel colocou as malas no canto e se virou para Lívia, que estava parada próxima à porta, claramente insegura sobre o que fazer a seguir. Você está bem? Perguntou suavemente. Sim, estou. É que nunca fiquei em um hotel assim. É tudo muito elegante. Ele sorriu ternamente. Para mim, o que importa é estar aqui com você. Eles jantaram no restaurante do hotel, conversando sobre tudo e nada, mas ambos conscientes da tensão crescente entre eles. Gabriel contou histórias sobre suas viagens de negócios,
e Lívia falou sobre os livros que estava lendo. Havia uma corrente elétrica invisível conectando-os, cada olhar, cada toque acidental de mãos, fazendo o coração de ambos acelerar. Quando voltaram ao quarto, a realidade da situação se tornou inescapável. Gabriel foi tomar banho primeiro e Lívia ficou sozinha, andando nervosamente pelo quarto, tentando acalmar os nervos. Quando foi sua vez no banheiro, ela ficou longos minutos sob o chuveiro, deixando a água quente relaxar seus músculos tensos. Quando saiu, vestindo apenas o roupão fornecido pelo hotel, encontrou Gabriel já na cama, vestindo uma camiseta e shorts, lendo um livro. Ele ergueu os olhos quando ela apareceu e Lívia viu algo intenso e primitivo passar pelo olhar dele antes que ele se controlasse. "Você está linda", disse simplesmente. Lívia se sentou na beira da cama, as mãos tremendo ligeiramente. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de expectativa e desejo não dito. "Gabriel", começou ela, sua voz saindo mais fraca que pretendia. "Eu preciso te contar uma coisa." Ele fechou o livro e se virou completamente para ela, dando toda a sua atenção. "Pode me contar qualquer coisa." Lívia respirou fundo, reunindo coragem para a confissão que a deixava vulnerável. Eu nunca estive com um homem antes. Quer dizer, nunca estive intimamente com alguém." Gabriel ficou completamente imóvel por alguns segundos, processando o que ela havia dito. Então, lentamente, ele se aproximou dela na cama. "Lívia, é a sua primeira vez?" Ela balançou a cabeça, incapaz de falar, os olhos baixos de vergonha. Gabriel sentiu uma mistura de emoções intensas. Proteção, ternura, responsabilidade e um desejo ainda mais profundo de fazer tudo perfeito para ela. Ele estendeu a mão e gentilmente ergueu o queixo dela, forçando-a a olhar em seus olhos. "Nós só vamos até onde você quiser. Nada acontece se você não quiser. Não há pressão, não há pressa." "Mas eu quero", sussurrou ela, suas bochechas ardendo. "Só estou com medo." "Do que você está com medo?" perguntou ternamente, acariciando sua face com o polegar. "De não saber o que fazer, de desapontá-lo, de doer." Gabriel sentiu o coração se contrair. A vulnerabilidade dela, a confiança que estava depositando nele, era ao mesmo tempo avassaladora e preciosa. "Então vamos com calma", disse suavemente. "Você guia o caminho. A qualquer momento que quiser parar, paramos. E quanto a me desapontar, isso é impossível, Lívia. Você nunca poderia me desapontar." Eles se deitaram lado a lado, ainda vestidos, simplesmente olhando um para o outro na penumbra do quarto. Gabriel podia ver o nervosismo nos olhos dela, mas também havia algo mais: desejo, curiosidade, uma vontade de se entregar que a deixava ainda mais bonita. Lentamente ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, traçando a linha de sua mandíbula com dedos gentis. Lívia fechou os olhos, entregando-se à sensação. "Você é tão linda", murmurou ele, aproximando seu rosto do dela. Quando suas bocas se encontraram, foi diferente dos beijos anteriores. Havia mais profundidade, mais promessa, uma intimidade que os deixou sem fôlego. As mãos de Gabriel exploravam cautelosamente, sempre atento às reações dela. Quando tocou sua cintura por cima do roupão, Lívia suspirou contra sua boca, o som fazendo ondas de calor percorrerem o corpo dele. "Está tudo bem?" sussurrou ele. "Sim", ela respondeu, sua voz rouca de desejo. "Mais do que bem." Eles continuaram se beijando, as mãos explorando, descobrindo sempre devagar, sempre respeitoso. Gabriel beijou o pescoço dela e Lívia arqueou as costas involuntariamente, uma pequena exclamação escapando de seus lábios. "Isso é bom?" perguntou ele, sorrindo contra sua pele. "Muito bom", respirou ela. As horas passaram como minutos. Eles se descobriram lentamente, cada toque uma revelação, cada beijo uma promessa.
Gabriel se esforçou para ser o mais gentil possível, atento a cada reação dela, garantindo que ela se sentisse segura e desejada. Quando finalmente se uniram completamente, Lívia sentiu uma mistura de dor breve, seguida de uma completude que ela nunca havia imaginado possível. Gabriel a segurou contra si, sussurrando palavras de amor e encorajamento em seu ouvido, fazendo-a sentir-se preciosa e adorada. Depois, eles ficaram abraçados no escuro, corações ainda acelerados, respirações gradualmente voltando ao normal. "Como você está?" Gabriel perguntou, beijando suavemente seu cabelo. "Perfeita", Lívia respondeu honestamente. "Eu me sinto completa." Gabriel apertou-a mais contra si, sabendo que aquela noite havia mudado tudo entre eles. Não era apenas o ato físico, era a intimidade, a confiança, a entrega total que ela havia lhe oferecido. "Eu te amo", murmurou ele na escuridão. "Eu também te amo", ela respondeu, e ambos sabiam que aquelas palavras carregavam um peso que nenhuma quantidade de dinheiro ou poder poderia comprar. Adormeceram entrelaçados, alheios ao fato de que o mundo exterior estava prestes a descobrir seu relacionamento secreto e que tudo aquilo que haviam construído juntos seria testado de formas que ainda não conseguiam imaginar. A luz suave da manhã filtrava pelas cortinas quando despertaram, ainda nos braços um do outro, com a certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso, que valia qualquer luta que pudesse vir pela frente. A manhã começou de forma mágica. Gabriel acordou primeiro, observando Lívia ainda adormecida ao seu lado, os cabelos espalhados pelo travesseiro como seda castanha. A luz dourada que entrava pela janela do hotel a fazia parecer ainda mais etérea, e ele se permitiu alguns minutos preciosos, simplesmente admirando a mulher que havia mudado completamente sua vida. Quando Lívia despertou, seus olhos encontraram os dele, e um sorriso tímido, mas feliz, iluminou seu rosto. "Bom dia", murmurou ela, esticando-se como um gato preguiçoso. "Bom dia, minha linda", Gabriel respondeu, beijando delicadamente sua testa. "Como se sente?" "Renovada, diferente, como se tivesse renascido durante a noite." Eles tomaram café da manhã no quarto, conversando baixinho, trocando carícias e olhares apaixonados. Para ambos, aquele era o início de uma nova fase em suas vidas, uma fase que prometia ser repleta de amor e felicidade. Mas o mundo exterior estava prestes a invadir brutalmente aquela bolha de perfeição. Quando chegaram ao lobby do hotel para fazer o check-out, Gabriel não notou o funcionário jovem que discretamente apontava seu celular na direção deles. Gravando enquanto eles caminhavam de mãos dadas, Lívia ainda irradiando a felicidade da noite anterior. O vídeo estava nas redes sociais antes mesmo deles saírem do estacionamento. Gabriel Mendoza, o bilionário imperador dos negócios, flagrado em hotel de luxo com misteriosa jovem. Quem é a nova conquista do solteiro mais cobiçado do país? O celular de Gabriel começou a tocar incessantemente durante o trajeto. Primeiro Marcos, seu assistente, depois membros do conselho da empresa, depois jornalistas que haviam conseguido seu número particular de forma misteriosa. "O que está acontecendo?" Lívia perguntou, percebendo a tensão crescente no rosto de Gabriel, enquanto ele ignorava chamada após chamada. "Não sei, mas vou descobrir", ele respondeu, estacionando em frente ao prédio dela. Quando Gabriel finalmente atendeu o telefone, a voz de Marcos soava desesperada. "Senhor Mendoza, precisamos nos encontrar urgentemente. Há fotos suas circulando na internet e a imprensa está enlouquecida. O conselho quer uma reunião de emergência em 2 horas." Gabriel sentiu o estômago afundar. Ele sabia exatamente o que isso significava e sabia que Lívia seria arrastada para o meio de uma tempestade para a qual ela não estava preparada.
Na segunda-feira de manhã, quando Lívia chegou à biblioteca, encontrou uma multidão de repórteres esperando na porta. Câmeras se voltaram imediatamente para ela, flashes dispararam e uma enxurrada de perguntas foi gritada ao mesmo tempo. Lívia Santos, há quanto tempo você está se relacionando com Gabriel Mendoza? É verdade que vocês passaram o fim de semana juntos? O que seus pais pensam sobre o relacionamento? Você está interessada no dinheiro dele? Lívia ficou paralisada, completamente despreparada para aquela invasão. Suas mãos tremiam enquanto tentava abrir a porta da biblioteca, mas os repórteres a cercaram, impossibilitando qualquer movimento. Por favor, murmurou ela, eu só quero trabalhar. Mas suas palavras foram engolidas pelo barulho das perguntas gritadas e pelo som das câmeras. Finalmente, o segurança da biblioteca conseguiu abrir um caminho para ela, mas o dano estava feito. Lívia passou o dia inteiro trancada dentro da biblioteca, ouvindo o barulho constante dos repórteres do lado de fora, esperando por uma declaração que ela não sabia como dar. Enquanto isso, Gabriel enfrentava sua própria tempestade no escritório. Gabriel, você perdeu completamente o juízo, vociferou Roberto Almeida, presidente do conselho da empresa. Uma bibliotecária, uma menina de 20 e poucos anos que claramente está atrás do seu dinheiro? Não é assim, Gabriel respondeu friamente, mas podia sentir o terreno se movendo sob seus pés. Claro que é assim. E agora toda a imprensa está especulando sobre suas motivações, sobre a estabilidade da empresa, sobre sua capacidade de liderança. Os acionistas estão nervosos, Gabriel. Investidores estão questionando se você está tomando decisões emocionais também nos negócios. Minha vida pessoal não interfere nos negócios. Sua vida pessoal se tornou negócio quando você decidiu sair publicamente com uma mulher que claramente não pertence ao nosso mundo. Helena Vasconcelos, outra membro do conselho, interrompeu com veneno. Isso reflete mal em todos nós, Gabriel. Na empresa, na nossa reputação, na nossa credibilidade. Gabriel sentiu a raiva fervendo, mas sabia que estava em posição vulnerável. Tecnicamente, o conselho tinha poder para removê-lo de sua posição se considerassem que ele estava prejudicando a empresa. O que vocês querem de mim? Perguntou entre dentes. Termine com essa tolice. Roberto disse sem rodeios, publicamente. Deixe claro que foi um erro de julgamento, que você não tem intenções sérias com essa garota. Restaure sua imagem de homem sério e focado nos negócios. E se eu me recusar, então teremos que considerar se você ainda é a pessoa certa para liderar esta empresa. A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Gabriel sabia que eles estavam falando sério. Décadas de trabalho, de construção, de dedicação absoluta poderiam desmoronar por causa de seu relacionamento com Lívia. Enquanto isso, Lívia descobriu que a situação era ainda pior do que havia imaginado quando chegou em casa. Seus vizinhos a olhavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Alguém havia pichado interesseira na parede do prédio onde morava. O telefone de casa tocava constantemente. Jornalistas que haviam conseguido seu número, pessoas oferecendo dinheiro por entrevistas exclusivas, outras simplesmente ligando para insultá-la. Quando Gabriel finalmente conseguiu falar com ela naquela noite, ambos estavam emocionalmente destruídos. Lívia, eu sinto muito. Nunca imaginei que seria assim. Gabriel, eu não sei se consigo lidar com isso, ela disse, sua voz embargada de lágrimas. Eles estão dizendo coisas horríveis sobre mim. Que sou uma aproveitadora, que calculei tudo para ficar rica, que não presto. Você sabe que nada disso é verdade. Eu sei, mas o resto do mundo não sabe. E mais importante, eles estão ameaçando você por minha causa, não estão? Gabriel ficou em silêncio por um momento longo demais. Gabriel, Lívia insistiu, me conte a verdade.
Eles estão ameaçando sua empresa? Sim, admitiu finalmente. Estão. Lívia sentiu seu coração se despedaçar. Tudo o que Gabriel havia construído na vida estava sendo colocado em risco por causa dela. A culpa a consumiu como um ácido. Talvez devêssemos dar um tempo, disse ela, as palavras saindo como cacos de vidro, até as coisas se acalmarem. Não, Gabriel respondeu imediatamente. Não vou desistir de nós por causa de um bando de abutres sedentos de escândalo. Mas, Gabriel, e se eles realmente tirarem a empresa de você? E se você perder tudo o que trabalhou para construir? Eu nunca me perdoaria. Lívia, escute bem o que vou te dizer. Você vale mais que qualquer empresa, qualquer dinheiro, qualquer coisa neste mundo. Ela chorou ao ouvir aquelas palavras, sabendo que ele estava sendo sincero, mas também sabendo que a realidade era muito mais complexa que o amor que sentiam um pelo outro. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Preciso de tempo para processar tudo isso. Gabriel sabia que estava perdendo-a, podia sentir Lívia se afastando, mesmo através da linha telefônica, e a dor era física, como se estivessem arrancando seu coração do peito. Não me deixe, implorou toda a sua dignidade abandonada. Por favor, Lívia, podemos enfrentar isso juntos. Eu te amo, ela sussurrou. Mas às vezes o amor não é suficiente. A linha ficou muda e Gabriel soube que havia perdido a única coisa que realmente importava em sua vida. Gabriel passou 3 dias tentando ligar para Lívia, mas ela havia desligado o celular e o telefone fixo estava sempre ocupado. A ansiedade o consumia de tal forma que ele não conseguia se concentrar em nada, nem mesmo nas reuniões de crise que se multiplicavam em sua agenda. Na quarta-feira, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Chegou à biblioteca no final da tarde, determinado a conversar com ela pessoalmente, mas encontrou apenas a diretora, uma senhora de meia-idade, que o olhou com uma mistura de nervosismo e desaprovação. O senhor é Gabriel Mendoza, disse ela, não como pergunta, mas como constatação. Lívia pediu licença, disse que precisava se afastar por tempo indeterminado. Para onde ela foi? Gabriel perguntou, tentando controlar o desespero em sua voz. Não sei. E mesmo que soubesse, não acredito que deveria contar ao senhor, a mulher respondeu friamente. Aquela menina só conheceu problemas desde que o senhor apareceu na vida dela. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era verdade. Desde que Lívia o conhecera, sua vida pacata e simples havia se transformado em um inferno de atenção indesejada e julgamentos cruéis. Desesperado, ele contratou um detetive particular para encontrá-la, mas foi como se ela tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. Não havia registros de passagens compradas, não havia movimentação em sua conta bancária, não havia rastros digitais. Lívia havia se tornado um fantasma. Passaram-se as semanas e Gabriel mergulhou em uma espiral descendente que assustou até mesmo Marcos. Ele trabalhava 16 horas por dia, como se a exaustão física pudesse anestesiar a dor emocional. Bebia sozinho em seu apartamento, olhando para o celular e esperando uma ligação que nunca vinha. Os membros do conselho, satisfeitos com o fim do escândalo, pressionaram Gabriel para fazer uma declaração pública, esclarecendo que o relacionamento havia terminado e que ele estava focado inteiramente nos negócios. Mas ele se recusava categoricamente. Gabriel, Roberto insistiu durante uma reunião particularmente tensa. Você precisa virar esta página. A empresa está sofrendo com sua melancolia. Minha vida pessoal não é assunto da empresa. Gabriel respondeu mecanicamente, a mesma resposta que dava há semanas. Sua vida pessoal se tornou assunto da empresa quando você decidiu se envolver publicamente com aquela garota. Helena retrucou com impaciência. E agora que ela desapareceu, você está agindo como um adolescente rejeitado. Gabriel ergueu os olhos lentamente e a frieza em seu olhar fez Helena recuar.
Cuidado, disse ele com voz perigosamente baixa. Muito cuidado com o que vai dizer sobre ela. 2 meses depois, Gabriel finalmente entendeu o recado que Lívia estava tentando lhe enviar com seu desaparecimento. Em uma noite particularmente sombria, enquanto olhava pela janela de seu apartamento vazio, ele teve uma epifania dolorosa, mas necessária. Lívia havia partido para protegê-lo. Ela havia sacrificado o próprio bem-estar e a chance de felicidade deles dois para preservar tudo pelo que ele havia trabalhado a vida inteira. Era o ato mais altruísta que alguém já havia feito por ele, e também o mais devastador. Gabriel percebeu que continuar procurando por ela era egoísta. Se ela havia escolhido partir, se havia decidido que era melhor para ambos ficarem separados, então ele deveria respeitar essa decisão, por mais que isso o destruísse por dentro. Naquela noite, ele escreveu uma carta que nunca seria enviada, derramando todos os sentimentos que carregava no peito. Minha querida Lívia, entendo agora por que você partiu. Entendo que você acredita estar me protegendo minha carreira, minha reputação, todo o império que construí. E talvez você esteja certa, talvez realmente seja impossível unir 2 mundos tão diferentes quanto os nossos. Mas quero que saiba que nenhum sucesso, nenhuma quantia de dinheiro, nenhuma conquista profissional jamais me trará a felicidade que experimentei ao seu lado. Você me mostrou como era se sentir verdadeiramente amado, não pelo que possuo, mas por quem sou. Onde quer que esteja, espero que encontre a paz que merece. E saiba que, independentemente do tempo que passe, você sempre será o amor da minha vida. Depois de escrever a carta, Gabriel guardou-a em uma gaveta de sua escrivaninha e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Parar de procurar, parar de esperar, seguir em frente, mesmo que isso significasse viver apenas pela metade pelo resto de seus dias. Nos meses que se seguiram, Gabriel se transformou em uma versão ainda mais fria e calculista de si mesmo. Focou-se exclusivamente no trabalho, expandindo a empresa de forma agressiva, fechando negócios cada vez maiores, como se o sucesso financeiro pudesse preencher o vazio que Lívia havia deixado. Externamente, ele parecia ter voltado ao normal. Frequentava eventos sociais, jantava com investidores, viajava pelo mundo fechando parcerias. Mas aqueles que o conheciam bem podiam ver que algo fundamental havia mudado nele. Havia uma dureza em seus olhos que não existia antes, uma frieza que mantinha todos a uma distância segura. Gabriel nunca mais se envolveu romanticamente com ninguém. Havia encontros ocasionais, mulheres bonitas e interessantes que tentavam conquistar sua atenção, mas nenhuma conseguia despertar nele nem uma fração do que Lívia havia despertado. Era como se uma parte de sua alma tivesse partido com ela, deixando-o incapaz de amar novamente. Durante os anos que se seguiram, houve momentos em que ele pensou tê-la visto em multidões, em aeroportos, em restaurantes distantes. Seu coração sempre acelerava, e ele sempre corria atrás da visão fugaz, apenas para descobrir que era uma estranha com características físicas similares. Cada vez, a desilusão era como uma facada renovada. Gabriel começou a frequentar a biblioteca onde ela havia trabalhado, sempre com a desculpa de doar livros caros ou financiar alguma reforma. A diretora, que inicialmente o recebia com hostilidade, acabou se acostumando com suas visitas e até mesmo desenvolveu uma espécie de simpatia por aquele homem claramente assombrado por perdas. Ela era especial, a diretora disse uma vez, depois de mais uma de suas visitas. Lívia tinha algo raro, uma pureza que a gente não vê muito por aí. Sim, Gabriel concordou simplesmente. Ela era. O senhor já considerou que talvez ela tenha partido justamente porque o amava demais? Às vezes, quando amamos alguém de verdade, fazemos sacrifícios que não deveríamos fazer.
Gabriel olhou para a mulher, surpreso com sua perspicácia. Todos os dias, admitiu. Penso nisso todos os dias. Com o passar do tempo, Gabriel se perguntava se Lívia pensava nele, se ela havia encontrado alguém que a fizesse feliz, se ela se arrependia da decisão de partir. Mas ele nunca teria essas respostas, e aprender a viver com essa incerteza se tornou parte de sua nova realidade. A dor inicial, aguda e destruidora, havia se transformado em uma melancolia constante, uma saudade que o acompanhava como uma sombra. Gabriel aprendeu a funcionar com ela, a trabalhar com ela, a existir com ela, mas nunca a superá-la completamente. Lívia havia partido levando consigo não apenas seu coração, mas também sua capacidade de confiar plenamente no amor. E Gabriel, o homem mais poderoso financeiramente da cidade, descobriu que havia coisas que todo o dinheiro do mundo não podia comprar de volta. 4 anos se passaram desde que Lívia desaparecera da vida de Gabriel como uma miragem que se desfaz ao ser tocada. O Festival de Arte e Literatura da cidade acontecia todos os anos no início do outono, transformando o centro histórico em um labirinto de barracas coloridas, apresentações musicais e exposições literárias que atraíam visitantes de todo o país. Gabriel normalmente evitava esse tipo de evento, preferindo a solidão de seu apartamento ou a rotina previsível de seu escritório. Mas naquele sábado de março, uma inquietação inexplicável o dominara. Uma necessidade estranha de estar entre pessoas, como se sua alma pedisse por algo que ele não conseguia nomear. Vestindo jeans escuros e uma camisa de linho branco, roupas casuais que raramente usava, ele caminhou pelas ruas movimentadas do festival, observando distraidamente as barracas de artesanato e ouvindo fragmentos de música que chegavam até ele, vindos de direções diferentes. Havia algo melancólico na atmosfera daquele dia. Talvez fosse a luz dourada do fim de tarde, ou talvez fosse a música suave que ecoava de um violão tocado por um jovem artista de rua. Gabriel se sentia como um fantasma, vagando entre os vivos, presente fisicamente, mas emocionalmente desconectado de tudo ao seu redor. Foi quando parou diante de uma pequena livraria improvisada que a viu. No início, pensou que sua mente estava pregando mais uma das cruéis peças que se tornaram comuns ao longo dos anos. Uma figura feminina de costas, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo descontraído, folheando delicadamente um livro de poesia. Mas havia algo no modo como ela virava as páginas, na inclinação graciosa de sua cabeça, na forma como seus ombros se moviam enquanto lia que fez seu coração parar. Gabriel ficou paralisado, seus pés grudados no chão de paralelepípedos, observando aquela figura que parecia ter saído diretamente de seus sonhos mais doces e de seus pesadelos mais torturantes. 4 anos de saudade, de busca infrutífera, de noites em claro se concentraram naquele momento suspenso no tempo. Quando ela se virou, segurando o livro contra o peito com um sorriso pensativo nos lábios, Gabriel sentiu o mundo desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Era Lívia, mas não era a mesma Lívia que havia partido 4 anos antes. A jovem tímida e insegura havia se transformado em uma mulher segura de si, irradiando uma tranquilidade e uma força interior que a tornavam ainda mais bela. Seus cabelos estavam mais longos, emoldurando um rosto que havia ganhado contornos mais definidos. Usava um vestido de algodão florido que dançava suavemente com a brisa, e havia uma serenidade em seus olhos que Gabriel não se lembrava de ter visto antes. Por alguns segundos eternos, eles simplesmente se fitaram através da pequena multidão que circulava pela feira. Gabriel viu o exato momento em que ela o reconheceu. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. O livro quase escapou de suas mãos, e uma onda de emoções complexas passou por seu rosto como nuvens, atravessando o céu.
Lívia respirou fundo, recompôs-se com uma elegância que Gabriel não se lembrava dela possuir, e caminhou em sua direção, com passos firmes, mas cautelosos. Gabriel, disse ela quando chegou próximo o suficiente para que apenas ele pudesse ouvi-la. Sua voz era a mesma, mas carregava uma maturidade nova, uma segurança que a fazia soar como uma sinfonia em seus ouvidos. Lívia. Ele mal conseguia pronunciar seu nome, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente ao menor movimento brusco. Você está bem? Onde você estava todos esses anos? Estou bem, respondeu ela, e Gabriel pôde ver que era verdade. Muito bem, na verdade. E você, como está? Gabriel queria gritar que havia passado os últimos 4 anos como um morto-vivo, que cada dia sem ela havia sido uma tortura silenciosa, que nem todos os sucessos profissionais do mundo haviam conseguido preencher o vazio que ela havia deixado. Mas tudo o que conseguiu dizer foi: sobrevivendo. Lívia inclinou a cabeça, estudando seu rosto com uma intensidade que o fez se sentir completamente nu e vulnerável. Ela podia ver as linhas de tensão ao redor de seus olhos, o cansaço que nenhuma quantidade de sono conseguia curar, a solidão que ele carregava como um manto invisível. Você parece cansado, observou ela gentilmente. 4 anos de noites mal dormidas tendem a deixar marcas. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de tudo que havia ficado por dizer pairando entre eles como uma nuvem densa. Gabriel, Lívia começou, sua voz mais baixa agora. Eu pensei em você. Todos os dias eu pensei em você. Então por que partiu sem dizer onde ia? Por que desapareceu, como se nunca tivéssemos significado nada um para o outro? A dor em sua voz era palpável, 4 anos de mágoa concentrados em algumas palavras. Lívia sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas não as deixou cair. Porque eu estava te protegendo, respondeu ela simplesmente. Porque eu estava protegendo nós dois. Protegendo? Lívia, você me destruiu. Você pegou meu coração e o levou embora, sem deixar nem mesmo uma nota explicando por quê. Eu sei. Ela sussurrou, finalmente deixando uma lágrima escapar. Eu sei que te machuquei. Mas, Gabriel, se eu tivesse ficado, eles teriam destruído você. Sua empresa, sua reputação, tudo pelo que você trabalhou. Eu não podia ser responsável por isso. Você achou que eu ligava mais para dinheiro do que para você? Eu achei que você merecia ter escolha, que deveria poder decidir se o que tínhamos valia todo o resto. Gabriel deu um passo mais próximo, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que fez Lívia tremer. E você decidiu por mim. Eu decidi com amor, ela respondeu, sua voz embargada. Talvez tenha sido egoísta, talvez tenha sido covarde, mas eu decidi com amor. Gabriel estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto dela, como se estivesse tocando algo precioso e frágil que poderia se quebrar a qualquer momento. Lívia, eu esperei tanto por esse momento. Sonhei com ele milhares de vezes. Imaginei o que diria, como reagiria, mas agora eu só quero te abraçar e nunca mais te deixar ir. Gabriel, eu sei que você mudou. Eu posso ver isso. Você está mais forte, mais segura, mais independente, mas eu também mudei. E o que sinto por você, isso nunca mudou nem por um segundo. Lívia olhou profundamente em seus olhos e viu algo que a fez tremer. Ele estava falando a verdade. Depois de 4 anos, depois de toda a dor e separação, Gabriel ainda a amava com a mesma intensidade devastadora de antes. Onde você estava? Perguntou ele novamente, mais suavemente desta vez. No interior, uma cidade pequena a 300 quilômetros daqui. Trabalhei como professora, depois abri uma pequena livraria, vivi uma vida simples, quieta, tentei me curar, tentei esquecer, tentei seguir em frente. Conseguiu? Lívia sorriu tristemente.
Você está aqui na minha frente e meu coração está batendo como se fosse explodir. O que você acha? Gabriel sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio, porque ela ainda sentia algo por ele. Tristeza, porque percebeu que os últimos 4 anos haviam sido tão difíceis para ela quanto foram para ele. Lívia, eu não quero mais passar nem um dia sem você. Não me importa o que o mundo pensa, não me importa o que dizem os jornais, não me importa se tenho que abrir mão de tudo. Eu aprendi que sucesso sem você não é sucesso, é apenas existência vazia. E se eu não sou mais a mesma pessoa de quem você se apaixonou? Gabriel sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que estampara seu rosto em 4 anos. Então, vou me apaixonar novamente pela mulher que você se tornou. Lívia sentiu suas defesas desmoronarem como castelos de areia atingidos pela maré. 4 anos de força, de independência, de tentativas de seguir em frente se desfizeram diante daquele homem que ainda a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Gabriel, eu não quero te machucar novamente. Então não me machuque. Fique comigo. Vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. A música do festival continuava ao redor deles. Pessoas passavam falando e rindo. O mundo seguia seu ritmo normal. Mas para Gabriel e Lívia só existia aquele momento, aquele encontro impossível que parecia orquestrado pelo destino. Posso te abraçar? Gabriel perguntou, sua voz quase um sussurro. Lívia assentiu. E quando os braços dele se fecharam ao redor dela, foi como se uma parte perdida de sua alma finalmente voltasse para casa. Eles se abraçaram ali no meio da feira, indiferentes aos olhares curiosos, perdidos na sensação de completude que haviam esquecido que era possível sentir. Eu nunca parei de te amar, Gabriel murmurou em seu cabelo. Nem eu, ela respondeu, apertando-o ainda mais forte. Quando finalmente se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, mas também um sorriso que iluminava seus rostos como o nascer do sol após a noite mais longa. E agora? Lívia perguntou. Agora nós descobrimos como dois corações que nunca pararam de se amar podem encontrar um caminho de volta um para o outro. 6 meses se passaram desde o reencontro no festival. E Gabriel e Lívia haviam reconstruído seu relacionamento de forma completamente diferente desta vez. Não havia mais pressa, não havia mais a ingenuidade de acreditar que o amor bastava para superar todos os obstáculos. Agora, eles sabiam exatamente qual era o preço de estar juntos e ambos estavam dispostos a pagá-lo. Lívia não havia voltado para a cidade imediatamente. Em vez disso, Gabriel fazia a viagem de 300 quilômetros todos os fins de semana para visitá-la na pequena cidade do interior onde ela havia construído uma nova vida. Ele se hospedava numa pousada simples e passava os dias ajudando-a na livraria que ela havia aberto, descobrindo uma versão de si mesmo que não conhecia. Um homem capaz de ser feliz, organizando estantes de livros e conversando com clientes sobre suas leituras favoritas. A pequena cidade havia se acostumado com a presença dele. No início, o homem elegante de carro caro causava curiosidade e sussurros, mas Gabriel rapidamente conquistou os moradores com sua gentileza genuína e seu óbvio amor por Lívia. Ele contribuía discretamente para projetos locais, financiava reformas na biblioteca municipal e sempre tratava todos com o mesmo respeito, independentemente de sua posição social. Durante esses meses, Gabriel e Lívia se redescobriam. Ela havia se tornado uma mulher independente e segura, capaz de tomar suas próprias decisões sem medo das consequências. Ele havia aprendido que existiam coisas mais importantes que poder e dinheiro, que a verdadeira riqueza estava nos momentos simples de felicidade compartilhada. Conversavam por horas sobre tudo, sobre os anos perdidos, sobre seus medos, sobre seus sonhos para o futuro.
Gabriel contava sobre como havia se sentido perdido sem ela, sobre as noites em claro, imaginando onde ela estaria. Lívia falava sobre como havia lutado para reconstruir sua identidade longe dele, sobre os momentos em que quase desistiu e voltou correndo para seus braços. Houve um dia, Lívia confessou, numa tarde de domingo, deitados na grama de um pequeno parque perto da livraria. Há cerca de 2 anos, em que eu comprei uma passagem de ônibus de volta para a capital. Gabriel se virou para encará-la surpreso. O que te impediu? Medo, ela respondeu honestamente. Medo de que você tivesse seguido em frente. Medo de que eu estivesse sendo egoísta. Medo de causar problemas na sua vida novamente. Então, rasguei a passagem e chorei o dia inteiro. Gabriel pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Se você tivesse vindo, eu teria largado tudo na mesma hora para estar com você. Eu sei disso agora. Ela sorriu tristemente. Mas naquela época, eu achava que estava sendo forte, que estava fazendo a coisa certa. Talvez você estivesse, Gabriel refletiu. Talvez precisássemos desse tempo longe para nos tornarmos as pessoas certas um para o outro. Era verdade. A Lívia que ele reencontrou era mais forte, mais madura, mais segura de seus próprios valores. Ela não se intimidava mais com sua riqueza ou posição social. Tratava-o como um igual. Desafiava suas opiniões quando discordava. Fazia-o rir com sua perspicácia. Era a parceira que ele sempre havia sonhado ter, mas que só agora estava preparado para reconhecer e valorizar completamente. Gabriel também havia mudado. A dor da separação o havia tornado mais humano, mais empático, menos obcecado com conquistas materiais. Ele ainda era bem-sucedido nos negócios, mas agora sabia estabelecer limites, sabia quando dizer não para oportunidades que o afastariam do que realmente importava. No final do 6º mês, Gabriel tomou a decisão que vinha amadurecendo desde o reencontro. Lívia, disse ele numa noite estrelada, enquanto caminhavam pela praça central da pequena cidade, quero te fazer uma pergunta importante. Ela parou de caminhar, o coração acelerando. Havia algo na voz dele, uma solenidade que a deixou simultaneamente nervosa e expectante. Gabriel se ajoelhou ali mesmo no meio da praça iluminada, apenas pelos postes antigos e pela lua cheia, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Lívia Santos, começou, sua voz embargada de emoção. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre posses ou conquistas, mas sobre escolher todos os dias estar ao lado de alguém, mesmo quando o mundo inteiro está contra vocês. Você me ensinou que coragem não é nunca ter medo, mas fazer a coisa certa mesmo quando se está apavorado. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lívia, enquanto ela olhava para o homem que amava, ajoelhado diante dela, sob as estrelas. Eu passei 4 anos da minha vida como um morto-vivo, porque não sabia viver sem você. E estes últimos 6 meses me mostraram que não quero apenas sobreviver, eu quero viver plenamente ao seu lado todos os dias que me restam nesta terra. Gabriel abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com um diamante solitário que brilhava sob a luz da lua. Quer se casar comigo, Lívia? Quer construir uma vida comigo com todos os desafios e alegrias que isso possa trazer? Lívia estava chorando abertamente agora, todas as emoções dos últimos anos, a dor, a saudade, o amor, a esperança, concentradas naquele momento perfeito. Sim, sussurrou ela, e depois mais alto. Sim, eu quero. Gabriel deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, depois se levantou e a beijou com toda a paixão acumulada de anos de separação e meses de redescoberta. Ao redor deles, algumas pessoas que passavam pela praça começaram a aplaudir, mas eles estavam perdidos em seu próprio mundo. 3 meses depois,
Eles se casaram numa cerimônia simples, na pequena cidade onde Lívia havia renascido. Foi um casamento completamente diferente do que Gabriel poderia ter imaginado anos antes. Sem pompa, sem centenas de convidados importantes, sem cobertura da mídia. Apenas os amigos verdadeiros, algumas pessoas queridas da cidade e o amor mais puro que qualquer um dos presentes já havia testemunhado. Lívia usava um vestido simples de renda branca que havia encontrado numa pequena boutique local. Gabriel usava um terno elegante, mas discreto, e seu sorriso irradiava uma felicidade genuína que nenhuma conquista empresarial jamais havia lhe proporcionado. Vocês prometem amar um ao outro na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Perguntou o juiz de paz, um homem idoso que conhecia Lívia desde sua chegada à cidade. Eu prometo, responderam eles em uníssono, olhando profundamente nos olhos um do outro. Quando foram declarados marido e mulher, o beijo que trocaram foi suave, terno, carregado de promessas e de uma paz que ambos pensavam ter perdido para sempre. A festa foi na praça da cidade, com música ao vivo tocada por músicos locais, comida caseira preparada pelos vizinhos de Lívia e uma atmosfera de alegria genuína que contrastava brutalmente com os eventos sociais artificiais que Gabriel estava acostumado a frequentar. Você se arrepende? Lívia perguntou enquanto dançavam lentamente sob as luzes coloridas penduradas nas árvores. De não ter tido um casamento grande, com toda a pompa que sua posição permitiria? Gabriel sorriu, segurando-a mais perto. Este é o casamento mais perfeito que eu poderia ter sonhado. Porque é nosso, genuinamente nosso, sem pretensões ou obrigações sociais. É exatamente como nossa vida vai ser a partir de agora. Lívia apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas firmes de seu coração, sentindo-se completa pela primeira vez em anos. Eles haviam decidido dividir o tempo entre a pequena cidade e a capital. Gabriel manteria seus negócios, mas de forma mais equilibrada, e Lívia expandiria sua livraria, talvez abrindo uma filial na cidade grande. Era um compromisso que honrava tanto o passado quanto o futuro de ambos. Sabe o que mais me impressiona em nossa história? Gabriel murmurou enquanto dançavam. É que o primeiro amor realmente nunca morre. Ele pode dormir, pode se esconder, pode parecer que foi embora para sempre. Mas quando é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de voltar. Talvez seja porque algumas pessoas são simplesmente destinadas a ficarem juntas. Lívia respondeu suavemente. Talvez o universo conspire para reunir duas metades que se completam. Quando a festa terminou e eles finalmente ficaram sozinhos em sua nova casa, uma propriedade charmosa que Gabriel havia comprado na cidade, mas que Lívia havia decorado com seu toque pessoal. Eles se sentaram na varanda, observando as estrelas e refletindo sobre a jornada que os havia trazido até ali. Gabriel, Lívia disse, sua voz sonolenta. Obrigada por nunca ter desistido de nós, mesmo quando eu desisti. Bem, obrigado por ter me ensinado que o amor verdadeiro vale qualquer espera, ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Ali, naquela varanda simples, abraçados sob o céu estrelado, Gabriel e Lívia finalmente encontraram a paz que haviam procurado durante tantos anos. Sabiam que ainda enfrentariam desafios, que o mundo nem sempre seria gentil com eles, mas também sabiam que juntos poderiam superar qualquer coisa. O primeiro amor nunca havia morrido. Apenas havia esperado pacientemente pelo momento certo para florescer novamente, mais forte e mais belo do que nunca. E enquanto adormeciam entrelaçados naquela primeira noite como marido e mulher, ambos souberam que haviam encontrado não apenas o amor, mas o lar que sempre procuraram, um no braço do outro.